Não é novidade para ninguém que a religião e a fé é uma parte fundamental do ser humano. A fé, independente da sua representação, interpretação e atuação, é algo tão importante para nós que, por muito tempo, na nossa história, acabamos até por matar e discriminar aqueles que não tinham fé. Em contrapartida, muitas coisas benéficas e memoráveis foram feitas em nome da fé. Quando os heróis surgiram, eles se adaptaram realmente com a nossa história e com as nossas eras e novos tempos que chegaram, fazendo parte até do nosso entretenimento moderno, através de contos épicos e basicamente imbatíveis e memoráveis até hoje. Entretanto, como era de se esperar, uma hora a fé desses contadores dessas histórias seriam passadas entre os nossos heróis de uma forma ou outra, criando sutis representações das suas crenças. E como nós acabamos de passar pela Semana Santa e estamos no meio do Ramadã, que vai terminar a partir do dia 9 de abril, eu resolvi pegar alguns heróis conhecidos e desconhecidos e falar um pouco mais da religião deles e da importância da religião dentro da construção de um personagem. Esse será o nosso alvo do Hulk, os nossos 50 centavos de opinião não solicitada aqui na internet, aqui sendo transmitido na Story Notes, no seu canal do YouTube. Espero que vocês gostem. Cara, eu vou falar uma verdade aqui pra vocês no início, logo do início desse vídeo. O tema desse vídeo, com certeza, cara, não seria esse. Com certeza não seria esse. O tema original seria os 5 heróis judeus da cultura pop, influenciado muito por uma curiosidade minha mesmo, certo? E também pelo Ramadã, afinal, mesmo sendo um evento islâmico, ele gerou certas curiosidades em mim por querer conhecer não só a cultura islâmica, mas também outras culturas tão interessantes quanto, como o judaísmo. E eu tava devendo para pesquisar o judaísmo faz um tempo, então foi realmente uma mão na roda aí, realmente a descoberta desse evento e o conhecimento desse evento. O negócio ocorreu quando eu fui pesquisar alguma coisa sobre o tema, pois quando eu fui pesquisar sobre os heróis judaicos, eu vi que nem mesmo os portais nerds que têm realmente influenciadores no seu meio que são abertamente judaicos, eles, judeus melhor dizendo, né? Eles realmente não falaram sobre isso, certo? Não fizeram listas, não fizeram nada, nem para realmente conhecimento geral. Então eu fiquei realmente meio que com uma mão na frente e outra atrás. Mas para não dizer realmente que eu saí sem nada, eu vou falar algumas coisas que eu encontrei nessa pesquisa. O primeiro resultado dessa pesquisa foi um podcast chamado Jewish History Nerds. Ele tá todo em inglês, então se você manjar de inglês, cara, é todo seu. Vou deixar aqui o link na descrição. E ele é basicamente um podcast de curiosidades, né, sobre a cultura judia e outros mais. Eles também comentam sobre o Ramadã, então, cara, realmente é um podcast bem interessante. Vou deixar o link na descrição e ele tá no Spotify, vocês se divirtam também. E um outro resultado foi uma matéria escrita pelo Benjamin Nugent e publicada pelo portal Dilce ou Dilsai, né, não sei dizer, falando sobre como normalizamos mais os estereótipos de judeus e asiáticos aqui no Ocidente, ao invés de querer conhecer a própria cultura desses povos. É uma matéria muito boa, cara, eu fico pensando sobre isso às vezes, certo? E dá realmente para rolar um episódio aí de Story Notes Podcast, então se vocês quiserem é só comentar aqui embaixo que a gente vai realmente fazer esse episódio também, certo? É um assunto bem interessante para se tratar, porque não fala só realmente do estereótipo do judeu e do asiático, e sim do africano, do brasileiro e outros mais. Mas além dessas pesquisas, também tem um ponto muito severo que deve ser tratado por conta realmente desse assunto. O negócio é que se eu tratasse apenas da cultura judaica, ia ficar uma coisa muito nichada, certo? Muito seletiva, muito deles mesmo, e poucas pessoas são judeus ou são judias aqui no Brasil. Então,
realmente teria, de fato, algumas pessoas que pediriam outras religiões. Ah, heróis cristãos, heróis budistas, heróis ateus e outros mais. Então realmente teria muito conflito nos comentários. Então eu decidi realmente pegar e juntar todo mundo no balaio só e fazer o vídeo. E é claro, teria de fato aquele grupinho militante, chato, irritante, desnecessário, que fica realmente xingando todo mundo nos comentários e xingando realmente a mim também, certo? Porque é aquele grupinho bem... Você sabe como é, né? Bem militante, que acha que bater em algumas pessoas lá na Europa e ficar falando merda no Twitter vai ajudar de alguma forma o conflito de Israel e Palestina. Então, de fato, realmente vai ter essas pessoas. Eu queria muito evitar elas, mas não vai dar, né, velho? As pessoas vão ver o vídeo e vão querer realmente me xingar. Mas os 500 inscritos não vêm sozinhos, né? Então a gente tem que estar realmente no meio desses paus e pedras, sob esse caos iminente, com medo de tomar uma pedrada, apenas para fazer os conteúdos para vocês, certo? Então, vamos seguir, sem mais delongas, falando de fato o que deve ser falado. Uma coisa é fato, gente. Os quadrinhos da Era de Bronze e da Era de Prata, por mais incríveis e épicos e memoráveis que eles sejam, e que ainda são, né, hoje em dia, eles não tinham muito espaço para revelar as religiões dos personagens. E cara, antes que vocês venham xingando a época passada, isso era muito natural para a época do lançamento dessas produções. Afinal, o público consumidor era muito saudosista e também uma grande parcela deles, não eram todos e muitos ainda são, eram muito preconceituosos. Pô, Davi, mas falar que uma parcela muito grande dos leitores eram preconceituosos e tal é algo parcial e preguiçoso. Tem que ter, de fato, duvido que não tenha um outro ponto de vista sobre essa situação. E de fato, meu caro, tem realmente um outro ponto de vista sobre essa situação. Os heróis, na cerne do seu conceito de herói, no latim eros, é uma figura que nasceu em berço messiânico. A existência do herói é um desafio à fé humana. Por exemplo, sabe Perseu? Bateu na trave e entrou no teu? Uma foi a história, homem! Então, ninguém acreditava que ele conseguiria derrotar a Medusa, mas a história é que ele foi determinado o suficiente para não só derrotar a Medusa, mas para arrancar a cabeça da Medusa. Quer outro exemplo? Joana d'Arc. Ninguém imaginaria que ela iria conseguir liderar as tropas francesas para a vitória e iria quebrar o ciclo de derrotas da França, mas ela fez e entrou realmente para a história com seus atos. Outro exemplo, Galahad, um cavaleiro parte da Távola Redonda, né, que fazia parte dos Cavaleiros da Távola Redonda, que foi lá e alcançou o Santo Graal. Ou seja, o herói em si é uma figura que desafia a fé humana. E diante da história e do conceito aplicado do herói, a principal pergunta para quem escreve e cria os heróis é: por que um herói tem que ter religião? Afinal, perto dos humanos, eles são quase deuses, eles não precisam disso, o herói não precisa de fé. Mas o escritor que tem esse pensamento retrógrado, ele ofusca uma verdade que está literalmente debaixo do nariz dele, que no caso é que uma boa parte dos heróis são ou já foram humanos. Pega aí no bonde, ó, pra você não se perder. Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Batman, Demolidor, Shang-Chi, Jessica Jones, Miss Marvel de Carol Danvers e a Miss Marvel de Kamala Khan. Cara, todos esses heróis e anti-heróis são ou já tiveram uma origem humana. E por terem uma origem humana, eles têm a essência humana. E todo ser humano já passou, está passando ou vai passar por um momento onde a sua fé será testada. E por isso que muitos heróis seguem os seus respectivos deuses e religiões, sejam elas fictícias ou então reais. E para vocês realmente acharem que eu não estou viajando, eu vou puxar realmente alguns exemplos que são bem interessantes. Para começar realmente bem, vamos falar realmente do nosso querido Demolidor, pois o Demolidor, ele é um dos católicos mais violentos já vistos num quadrinho. E cara, a aproximação do Demolidor com o catolicismo é algo bem trágico. Afinal, o nascimento do Matt Murdock foi extremamente difícil e quase tirou a vida da sua mãe.
e vamos colocar assim, o salvamento divino fez com que ela dedicasse a sua vida inteira à igreja, se tornando até freira. E isso realmente influenciou o Matt desde a sua infância até realmente os dias de hoje. Tanto que a melhor representação dessa religiosidade dele, fora dos quadrinhos, é claro, é na terceira temporada de Demolidor, produzida pela Netflix. E eu sei, cara, eu sei que vocês vão falar, cara, você viu a série? Não, eu não vi a série, eu tô cometendo um crime, eu sei, gente. Não é nem questão de Netflix, eu tenho Netflix e tá funcionando. Só que eu realmente tô cometendo um crime em não ver essa série, velho, mas pode deixar que eu vou pagar essa condenação minha aí. Mas voltando, essa série, ela tem realmente uma cena na terceira temporada que é feita na igreja, né, e tal, e que é um dos momentos mais marcantes da série. Então você vê realmente que é um herói muito católico, ainda assim, apesar da sua violência, né, no caso. Um outro herói que mostrou a sua fé dentro das mídias foi o Coisa, do Quarteto Fantástico. O Coisa, ele é judeu, então ele tem uma aproximação muito forte realmente com a cultura judaica e tem algumas histórias, né, se não uma boa parte delas, que mostra o desenvolvimento do personagem, onde mostra ele praticando a sua fé em uma sinagoga próxima do edifício Baxter. Edifício Baxter, que é lar do Quarteto Fantástico e que você pode visitar no jogo Spider-Man 2. Um outro exemplo é a Vampira dos X-Men, pois a Vampira ela é explicitamente batista. E nessa criação você até percebe uma coisa, certo? Que ela é mais uma consequência do local de onde ela veio do que uma intenção legítima dela ser batista. Afinal, a Vampira ela nasceu no sudeste dos Estados Unidos. E para quem não conhece o sudeste dos Estados Unidos, é mais aquela área de Arkansas, Geórgia, Mississippi, Carolina do Norte, West Virginia, ou seja, lugares bem densos visualmente, certo? Tanto que uma boa parte das cenas de Supernatural, né, ou Sobrenatural do Jim Winchester foram gravadas lá, certo? Então, são lugares realmente que, além de serem muito densos visualmente e combinar realmente com a origem da vampira, eles também realmente têm uma predominância de cultura batista, né, de igreja batista. E cara, pelo amor de Deus, velho, eu tava pesquisando algumas coisas, né, e eu vi que pela última vez, né, de quando eu pesquisei pra fazer um personagem que tá até descartado atualmente, eu vi que o 15,3% dos americanos são da Batista, então você imagina a influência deles na própria história americana, cara. Deve ser aquele tipo de pessoa que você não pode falar um ai discordando que você toma um tapa na cara, sabe? É aquele tipo de pessoa mesmo que é bem ferrenha a sua fé. Então, faz sentido realmente que a vampira seja da Batista por conta do lugar realmente que ela veio. É mais uma consequência do local. E por último, né, para não ficar muito longo esse vídeo, tem a nossa querida Kamala Khan, onde ela e a sua escritora são abertamente muçulmanas e devotas do islamismo. E cara, eu sei, não esconda de mim, velho, eu sei que a maioria de vocês, seja você que está caindo de paraquedas, ou então você que é inscrito do canal, eu sei que você tem realmente pelo menos um ranço, se não um ódio interno pela Kamala Khan. Porque por mais que a atriz seja perfeita para o papel, a Marvel não tá sabendo trabalhar a personagem direito no live action. Mas tirando o live action, a personagem nos quadrinhos é muito, muito legal, sabe? É muito incrível. E a questão da família muçulmana, sabe? Cara, é uma coisa que você se sente incluso dentro da família. É muito bem escrito, de fato, é algo que eu tenho que confessar, assim. Eu gostei bastante dos quadrinhos da Kamala Khan. E eu vou te falar, viu, velho? A série até que adaptou muito bem essa representação da religião muçulmana. Claro, não tem a mesma inclusão, não é tão bem feito. Afinal, eles capinaram realmente muita coisa que não deveriam capinar. Por exemplo, eles não adaptaram uma coisa bem importante nos quadrinhos da Miss Marvel, que no caso seria as edições de 19 até a edição 22, que é uma minissérie chamada Mecha, no quadrinho da Miss Marvel, que apresenta a vilã Lockdown. Essa que poderia até realmente, se caso fosse trabalhada, ela poderia até ser reutilizada lá pra frente no MCU, né? Porque
como vocês sabem, né, o MCU tem realmente intenção de fazer um reboot com os Jovens Vingadores iniciando esse reboot. Então seria até interessante realmente a Lockdown voltar anos depois, certo? Com realmente uma vilã, dos Jovens Vingadores, né? Já que a Kamala Khan vai fazer parte dos Jovens Vingadores. Então é uma das coisas que eles deixaram de lado. E como a gente sabe que não vai ter, né? Obviamente, eu não sei, eu não tenho dúvida realmente se eles vão apostar realmente uma segunda temporada de Miss Marvel, porque não tem como, né? As pessoas não gostaram, então não sei se eles vão apostar. Mas eu faria isso, eu colocaria realmente a Lockdown como uma vilã, não principal, mas de alguns episódios da primeira temporada. Encerraria na primeira temporada mesmo, e aí deixaria uma ponta para que ela realmente aparecesse lá na frente como uma nova vilã mais forte dos Jovens Vingadores, até fazendo uma parceria com algumas outras pessoas também. Sem contar de outras coisas do próprio quadrinho da Kamala Khan, né, que também não foram adaptadas, são tão importantes quanto a Lockdown, mas também não foram adaptadas também. Mas tirando todos esses poréns, esses exemplos e outros mais, é realmente um quadrinho muito bom. É um quadrinho que você olha de longe e você diz assim: cara, até que dá pra comer esse arroz com feijão, viu, velho? Apesar dos apesares, dá pra comer esse arroz com feijão, viu, velho? E assim, voltando para o tema, ainda assim tem uma porrada de heróis que revelaram sua religião, que se eu falar vai dar mais de 1 hora de vídeo. E não, eu não esqueci do Kurt Wagner, no caso o Noturno dos X-Men, né? E os seus discursos em nome de Deus, que são altamente católicos, que são simplesmente emocionantes, no caso, né? E não tem como não esquecer aquela participação dele no episódio 53 do X-Men de 1992, que ele tenta realmente conversar com o Logan sobre Deus. É muito bonito aquele episódio, vocês têm que ver também. Mas o que vocês devem saber é que, de fato, hoje em dia a religião nos quadrinhos é algo mais aberto e o público até hoje até solicita heróis mais religiosos. Aí, mas cabe apenas realmente à produtora, né, a criar esses heróis ou então criar coisas mais religiosas para os heróis existentes. Cabe a ela, né? Não se sabe realmente se ela vai acatar, mas cabe a ela também. Olha, teve um vídeo que eu fiz anteriormente, ainda quando eu tava realmente com um computador antigo, que eu falei um pouco da importância da política na criação do personagem. Eu confesso que eu fui meio áspero, eu ainda tava meio puto em relação a essa questão de woke, nerdola, de política também, então assim, eu fui meio áspero mesmo em relação ao tema. Peço desculpas para quem não gosta realmente de muita aspereza em relação a esse tema, mas realmente eu fui aqui realmente um pouco áspero nesse vídeo, você pode conferir aqui no card, certo? E sobre a questão nerdola e tal, guerra cultural, você também pode conferir aqui no card acima também, certo? Então já falei desses dois temas e eu já tô fechando realmente um terceiro tema aqui também, que também é bem importante na cultura pop. Mas indo para os finalmente, para a verdade mesmo, para o negócio bruto mesmo, certo? Para entender a importância, nós devemos saber a diferença entre representação e representatividade. E para não perder muito tempo filosofando isso, certo? Eu serei direto. A representatividade é a ideia e a representação é o corpo. E eu vou puxar realmente 2 exemplos aqui bem práticos para vocês. No exemplo prático de representação, vamos supor que eu precise representar alguém da mitologia celta. Vamos puxar um exemplo aqui, sei lá, a Senua, da saga Hellblade da Xbox. Eu conheço a Senua? Não. Ela existe? Não. Então eu vou fazer realmente uma representação dela através de uma atriz. Isso é uma representação, é o corpo através realmente de uma ideia. No caso da representatividade eu preciso criar um personagem rico que faça coisas bondosas em um filme. Eu poderia fazer isso na pele de um homem branco? Sim, poderia sim, mas tem muitas pessoas brancas e ricas fazendo isso em filmes. Se há em quantidade, há um risco de esquecimento, afinal, iguais a eles tem muitos. Mas e se eu colocar, em vez de um homem branco, um homem negro fazendo bondades e sendo rico? O impacto e a aceitação seria maior, pois estamos falando de um povo que não tem essa imagem em quantidade. Logo, isso aumenta a autoestima deles e traz mais pessoas para o cinema.
se eu atinjo um ponto sensível de uma determinada minoria, eu crio representatividade. Então, isso é representatividade. Quando falamos de religiões, falamos apenas de representatividade. Um herói da Umbanda, um herói judaico ou até um herói ateu seria bastante importante, pois isso gera uma conexão tripla, sabe? Entre o público, o personagem e até mesmo o próprio criador. Mas como tudo, né, tem os seus prós e seus contras. As religiões mais instáveis, pelo menos aqui no Brasil, são o candomblé e o cristianismo. Muito porque até hoje nós vemos ataques muito graves umas para as outras. E na população de classe mais pobre, é muito comum falar que o candomblé é errado, sabe? É algo geracional, entende? Você vê famílias mais pobres falando que o candomblé é do diabo, ou então enchendo a boca para falar que tem que pisar na cabeça de candomblecista para matar o diabo, sabe? E por consequência você vê que muitas dessas famílias, de geração em geração, foram participando, foram devotando a sua fé para as milhares de vertentes do catolicismo evangélico. Então você vê realmente que tem muita pressão, tem muito disso nas famílias mais pobres, por exemplo. E só deixando bem claro, isso não é um ataque para as famílias pobres e nem para a cultura evangélica, é mais um fato, certo? Do que acontece, do que é visto, do que é noticiado. E também não estou defendendo as famílias mais ricas, afinal, eles não me pagam nada. Só estou dizendo que, pelas minhas experiências e pela minha vivência, até porque eu tenho realmente pessoas de classe média alta na família, e também eu já conheci e já trabalhei para pessoas de classe média alta, pelo que eu vejo, a maioria delas elas são católicas e elas simplesmente não ligam o que está acontecendo realmente no mundo religioso. Elas só vão para a igreja por obrigação, vamos dizer assim, certo? Muitas delas elas não creem de verdade, você sente que é uma fé falsa, mas isso realmente não é tema para esse vídeo, só tô dizendo realmente, só tô me retratando antes que venham os chatos nos comentários. Enquanto que a gente vê isso no lado do cristão, por outro lado, você vê perfis de subcelebridades da Umbanda atacando subcelebridades cristãs só pelo fato delas serem cristãs, censurando na internet, fazendo piada, praticando racismo a céu aberto, acusando pessoas de racismo sem prova. Então, sim, tem pessoas realmente que fazem carreira através dessa guerra de extremismo religioso e tem realmente aquelas que basicamente estão nesse fogo cruzado, estão nesse tiroteio aí e não sabem o que fazer porque basicamente elas foram inseridas nisso só pelo fato realmente de serem cristãs ou serem realmente candomblecistas que só querem realmente viver a sua vida. Então, se você for retratar algum tipo de religião que esteja em conflito, assim como o candomblé e o cristianismo ainda estão em conflito hoje em dia, procure realmente desenvolver um pouco de maturidade para você não virar munição para esses dois lados. A estratégia, por mais que seja errado para muitas pessoas, até escritores que venham a ver esse vídeo, mas a estratégia é se fechar mesmo para esses caras, sabe? Porque vai por mim, tu não vai ganhar nada apoiando nenhum desses lados para diversas batalhas santas. Então, finalizando aqui, certo? Por mais que a religião hoje em dia seja mais aceita e tal, a mistura entre a religião e a cultura pop seja aceita, o meu conselho é que você faça algo que não chame tanta atenção, permaneça sutil, assim como os outros escritores permaneceram as suas representações sutis dentro da história, e foque realmente no que você tem que fazer, que no caso é a sua história do ponto A ao ponto B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. E se inscrevam mesmo. Tô vendo que a maioria de vocês não estão se inscrevendo. Ajudem a gente a bater a marca de 500 inscritos. E realmente nos vemos na próxima. Talvez uma live, talvez um catálogo secreto. Talvez isso aí realmente vai sair ainda esse mês. Eu vou focar bastante no catálogo secreto porque é uma minissérie, né? Tem que terminar uma minissérie. Então, de fato, realmente nos vemos na próxima produção da Story Notes. Até mais.